Agora, na segunda unidade, nós vamos estar fazendo um lembrete, uma revisão sobre frações. Então, outros assuntos posteriores vão requisitar da aprendizagem sobre frações. E até também em Química e Física precisa desse conteúdo aprendido, né, para dar suporte a conteúdos posteriores. Então, frações. Fração é um número dividido por outro número. Esse é um conceito mais redundante, matematicamente, né, para a gente entender melhor, para não dar um conceito rebuscado e vocês não entenderem. Porque a nossa finalidade, nosso objetivo aqui é deixar mais claro o conteúdo e uma aprendizagem efetiva. Então, se a gente tem um número, né, um número A, ou seja, qualquer outro número, e dividido por outro número, a gente vai dizer que é uma fração. Então, esse A aqui, que vai ficar acima do traço, a gente vai chamar de numerador. E o número que fica abaixo do traço, embaixo, né, vai chamar de denominador. E o que significa numerador? Então, numerador é quantas partes do todo foram tomadas. E o denominador, total de partes iguais que o todo inteiro fora dividido. Ou seja, se eu tenho aqui, ó, uma pizza, então vamos supor que essa figura represente uma pizza. O todo, tá entendendo? É a pizza inteira. Tá entendendo? Essa pizza inteira. Então, é o todo do produto, né? Do que a gente quer. Aí eu pego esse todo aqui e divido em duas partes iguais. Então, essa parte daqui, uma parte, e a outra parte se tornarem duas partes iguais. Então, eu peguei o todo, dividi em duas partes, entendeu? E aí, como é que a gente vai trabalhar essa divisão? Como é que a gente vai trabalhar essa fração? A gente vai dizer que o todo e a divisão do todo vai ser meu denominador. Eu peguei o todo, dividi em duas partes. Então, eu vou dizer que as duas partes divididas vai ficar embaixo, né, desse tracinho aqui, e vai ser chamado denominador. E quantas partes eu comi, ou quantas partes eu tomei, quantas partes eu pintei. Então, eu pintei uma parte das duas que eu dividi. Então, vai ser meu numerador, a parte de cima. Como é que eu chamo ele? Um meio, né? Porque é a metade, o meio da pizza. A gente vai chamar de um meio. Essa é a leitura dessa fração aqui. Nós temos aqui um outro exemplo. Uma outra pizza. Eu peguei essa pizza e dividi em 4 partes iguais, ó. Dividi a pizza inteira em 4 partes iguais. E aí, quanto é que eu tomei? Quanto é que eu comi? Quanto é que eu pintei? Dessas 4 partes, 1, 2, 3. 3 partes iguais, né? Então, eu dividi minha pizza inteira em 4 partes. Então, embaixo é o total de partes que o todo, né, fora dividido. Então, foi dividido o todo 4 partes iguais. E a parte de cima, quantas partes do todo foram tomadas? Ou eu comi, ou eu pintei, ou eu dei. Aqui, ó, 3 partes. O nosso numerador. Chama-se 3/4. A nossa leitura é 3/4. Também temos alguns tipos de frações, né? Vai depender de como você divide o todo, o inteiro, você vai ter uma diversidade de tipos de fração. Nós vamos ver algumas. A primeira é fração própria. O que é uma fração própria? Uma fração própria onde o numerador, a parte de cima, é menor que o denominador, que é a parte de baixo. Ou seja, eu tenho essa pizza, dividi em 4 partes e comi só uma. Então, o 1 é menor que o 4. Entendeu? Normal, você pode fazer isso. Você pode dividir em 4 partes e comer só uma, tá próprio, né? Você tem essa condição. Então, vou chamar de quê? De 1/4. A leitura é 1/4. Agora, a fração imprópria, né? É como se fosse o contrário da própria, né? Aqui, o numerador, que é maior que o denominador. Até parece que é impossível. Olha, e ele também pode ser transformado em um número misto. A gente vai ver aqui na frente o que é um número misto. Misto são mais de uma coisa, né? Misturado.
Ou seja, eu tenho aqui, ó, essa pizza inteira, dividi essa pizza inteira em 4 partes e comi 4. Tomei 4 partes. Então, eu comi ela inteira. Então, um inteiro, que é uma pizza, né? Olha, um inteiro. Um inteiro. E agora, eu tenho outra pizza do mesmo tamanho, eu dividi de 4 partes também iguais. Só que eu só tomei uma parte, ó. De 4, eu comi só uma, ficar 1/4. Então, se eu somar 4 quartos mais 1/4, então, os nossos denominadores são iguais. Ou seja, eu dividi da mesma coisa, eu conservo. E aqui os numeradores, 4 mais 1, 5, ficou 5/4. Observa o quê? Que 5 é maior que 4. Como é que de 4 eu como 5, se só tem 4 partes? Então, toda vez que é uma fração imprópria, ela vai transformar em mista, porque aparentemente tem duas frações, ou seja, 2 pizzas. Quando o numerador é maior, é porque não é uma fração só, não é só um produto dividido, são 2 produtos e a sobra do outro, entendeu? A gente soma. Então, vai ficar 1 inteiro mais 1/4. 1 inteiro, que é 4 dividido por 4, 1, ou seja, comi ela inteira e da outra parte, só comi uma parte, que é 1/4. A gente pode trabalhar assim, ó, e pode tirar esse mais e deixar aqui invisível. 1 inteiro e 1/4. Isso aqui é chamado de número misto. Por quê? Quando a gente diz, me dê um misto aí, que a gente vai lanchar um misto. Então, o que é que tem dentro do misto pão? Tem um queijo e um presunto. Por isso que chama misto. Né? Porque tem 2 coisas. Então, eu tenho 2 frações. Tem 1 inteiro e 1/4. É um número misto. Esse aqui eu posso transformar 5/4 em número misto. Lá na frente, a gente vai explicar como é que eu transformo 5/4 nisso aqui, em um número misto. Esse é igual a esse. Mas, lá na frente, eu vou explicar melhor essa transformação, né? Que é isso aqui, ó. Número misto. Ele veio da fração imprópria. Ou seja, fração imprópria é onde o numerador, tipo 18 aqui, que é o numerador, 4 é o denominador, 18 é maior que 4. Então, sabe que é uma fração imprópria. E eu quero transformá-la em um número misto. O que é que eu vou fazer? Eu vou ter que dividir para eu saber quantas pizzas inteiras eu comi. E o quanto foi que sobrou da outra. Então, 18 dividido por 4 vai dar quanto? 4. Lembra que a gente aprendeu como é que a gente faz a divisão? Eu tenho uma tabuada de 4. 4 vezes 1 é 4, é pouco para 18. 4 vezes 2 é 8, é pouco. 4 vezes 3 é 12, também está muito pouco. E 4 vezes 4, 16. 4 vezes 5 vai dar 20, passa de 18. Né? Se eu quisesse fazer uma tabuadazinha aqui, né? De 4. Então, 4 vezes 4, 16. 18 menos 16, sobrou 2. Então, quantas pizzas inteiras eu tenho? Olha, de 18 pedaços, eu tenho 4 pizzas inteiras e da outra pizza eu comi 2 partes. Entendeu? Então, 4 inteiros e 2/4, que foi o que sobrou. Eu tomei 2 partes da outra pizza que sobrou. Por isso que é um número misto. Então, prova que eu tenho aqui 4 pizzas e de uma só comi 2 partes. Dividi em 4, mas só comi 2. Então, se eu quiser fazer, ó, será que tá certo mesmo que esse número misto é igual a esse? Vamos ver? 4, tá vendo? 4 vezes 4, eu vou colocar aqui, ó, um vezesinho, 16. 16 mais 2, 18, eu conservo o meu denominador, 18K. Então, um pode voltar para o outro. Aqui eu fiz dividir e lá eu multipliquei, né, e achei o valor disso. Então, para eu transformar uma fração imprópria em um número misto, o que é que eu faço? Eu faço essa divisão. Esse conteúdo de divisão a gente já aprendeu na aula passada, não é isso? Nós temos também outro tipo de fração. Fração aparente. Na fração aparente, o numerador também é maior que o denominador. Ó, só que ele, quando divide, não sobra nada, come toda a pizza. Eu tenho 2 pizzas, dividi cada uma em 4 partes e comi todas as partes. Tá vendo? Ó, 4, dividi por 4 e comi as 4. 4 dividido por 4 dá 1, não é isso? Aqui também, ó, dividi por 4 e comi as 4, dá 1. Ou seja, uma
pizza inteira e outra pizza inteira, mesmo dividido em 4, dá 2 inteiros. Ou melhor, vou conservar meu denominador e somar meus numeradores. 4 mais 4, 8. 8 dividido por 4 dá 2. Geralmente toda fração aparente é múltiplo. Um é múltiplo do outro, tá entendendo? Então vai dividir 8 por 4 dá 2. Se fosse 20 sobre 10, 20 décimos, aí você vai fazer o quê? 20 dividido por 10 dá 2, 2 inteiros. Né? 4 meios, que é 4 dividido por 2, vai dar 2 inteiros. 15 terços, 15 dividido por 3 dá 5 inteiros. Então, ele pode dividir, né? E dar uma divisão exata. Isso é fração aparente. Nós temos também a fração equivalente. Essa fração equivalente é uma fração, né, que deriva da outra fração, que são divididas em partes menores, mas com o mesmo tanto. Repara que interessante. Uma criança mesmo. Eu pego uma criança e digo, eu vou dar uma parte aqui da pizza. Ah, é muito pouca. Você deu minha irmã 2. Ah, deu outra irmã 4 partes, ela comeu mais. Quem comeu mais aqui? A criança número 1, a criança número 2, a criança número 3. Porque aqui comeu uma parte, ó. Aqui comeu 2 partes. E aqui comeu 4 partes. Se a gente olhar pelo numerador aqui, quem comeu mais foi essa? Engano, né? Se a gente observar, esse mesmo tamanho aqui é o mesmo tamanho desse, só que dividido em partes menores. Aqui é o mesmo, é a metade da pizza, só que dividido em 4 partes menores. Então, por isso que é equivalente, né? Porque é o mesmo tamanho, a mesma quantidade em partes menores. Tá entendendo? Mesmo parecendo que é diferente. Se eu fizer 1 vezes 2, 2. 2 vezes 2, 4. Né? Se eu procurar um número para multiplicar, porque é múltiplo. 2 vezes 2, 4. E 4 vezes 2, 8. Se eu quisesse a próxima fração equivalente aqui, eu ia multiplicar por 2. 4 vezes 2, 8. E 8 vezes 2, 16. Então, 8, 16. Né? Ou 16º, 8 16º. Então, é isso que é fração equivalente. Quando você quer achar uma fração que foi tomada ao mesmo tanto, dividida do mesmo jeito. Então, é isso aí. A gente vai passar uma atividade para vocês e vocês vão tentar responder, né? Reaprender o que foi estudado e depois a gente faz a correção junto com vocês, tá? Tchau.